Trump pode fazer uma ofensiva ao Brasil sem precedentes, e isso certamente vai afetar a economia, e se afeta a economia, afeta as ações, os investimentos. O Banco do Brasil vai reportar o resultado do quarto trimestre nessa semana, vamos ver aqui as expectativas do mercado e o grande risco, bem grande, que os analistas estão aqui observando, né? Vamos falar também da Vale, que também tem resultado nesse quarto trimestre, e o Bitcoin que vem em queda, e a Solana ainda uma queda mais acentuada, com talvez um efeito Milley sobre ela. Já deixa o like no vídeo, vamos começar com essa possível ofensiva do Trump. Como a gente pode ver aqui na matéria, o Trump agirá contra Lula se o relatório sobre Moraes for contundente. O relatório que a OEA prepara sobre a atuação de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos de Donald Trump contra Lula, né? Essa matéria é de um jornal esquerdo, então eles meio que fazem um sensacionalismo ali, né? Uma exageradinha. Então o relatório da OEA veio aqui ao Brasil para fazer um relatório sobre liberdade de expressão no Brasil. Ele se encontrou com Barroso, Moraes, ministros do Lula, do Bolsonaro. Então ele vai aqui fazer esse relatório. A gente sabe o quanto o Moraes ele foi freestyle na forma como ele conduziu, né, as coisas. Vamos citar o mais clássico para mim, que é o que ele fez ali com o Monark, que é um cara que, assim, ele fala só besteira mesmo, mas tem sentido aquele nível de perseguição daquele ponto, na minha visão, não, né? Então é uma demonstração, né? Aí manda fechar contas no X, aí bloqueia a conta da Starlink que não tem nada a ver com o X, não adianta, você não pode pegar os acionistas e fazer esse tipo de bloqueio, né? Não tem sentido. A Bradespar é acionista da Vale, a Bradespar faz uma besteira, você congela os ativos da Vale, alguma coisa da Vale, não tem sentido, né? Mas enfim, não quero julgar isso, quem está aí para julgar é o Pedro Vaca, que vai produzir aqui este relatório, né? E ainda digo que ele veio num bom momento, porque antes do período da eleição ali mais acirrado, até que é mais tranquilo. Quando chega a questão das eleições, aí é que o negócio aperta mesmo, né? Então, se ele viesse em 2026, seria mais difícil a situação, na minha opinião, né? Então nós vimos que de fato a OEA vai fazer um relatório de liberdade de expressão, que na minha visão não teremos uma boa pontuação, esta é a minha opinião, depois a gente vai ver o resultado, né? Só que não o suficiente para fazer com que o Trump comece a tarefar o Brasil, fazer medidas sem precedentes, como o jornal esquerda está aqui tumultuando. Eu não acho que isso é o caso, tá? Na verdade, se não tem nada de censura no Brasil acontecendo, se estamos aqui um país bem democrático, né, e tudo mais, para que o jornal da esquerda está preocupado com isso? Devia ser, ó, belezinha, né? Para que está preocupado com isso? O fato é que nós temos, sim, uma liberdade de expressão relativa, e eu acho que não teremos uma pontuação bacana, mas também não é o fim do mundo ao ponto do Trump intervir, como o jornal está falando, e vai criar mais taxação por conta disso, que não tem nada a ver. Pode sim sair tarifas do Trump? Sim, mas isso ainda é naquela questão das tarifas recíprocas. Se o Brasil tarifa demais os Estados Unidos vai tarifar demais o Brasil na mesma moeda. Então esta é a dinâmica que nós estamos conversando. Não tem nada a ver com esse negócio aí. Eles misturaram tudo, né? Inclusive falaram que a tarifa do aço aqui já é uma questão contra o Brasil, deram a entender isso, eles deixaram nas entrelinhas, não tem nada a ver. O Trump está numa questão de taxar as importações do aço para reduzir os impostos internos do país, que segundo ele acredita que isso vai elevar a produção interna do país. Eu não concordo com que isso seja feito de uma vez só, na base da canetada. Os políticos têm essa maneira, dão uma canetada e tudo se resolve, mas enfim, isso já é um tema que eu já falei outras vezes, né? Mas não tem nada a ver em atuar contra o Brasil. Você transformar um relatório de liberdade de expressão em uma grande ameaça para o Brasil é meio estranho, para não dizer outra coisa, né? Aproveitando que nós estamos falando de política, já vou engrenar aqui no Milley, né? Lembro vocês que eu não gosto de nenhum político, quanto menos Estado, melhor, mas eu gosto um pouco do Milley exatamente por ele diminuir o Estado. Inclusive tem uma inconsistência aqui na cabeça de algum de vocês que não gosta de político, acha que é tudo igual, que é tudo porcaria, e volta na esquerda que vai o quê? Inflar o Estado, colocar um monte de politicada, né? E inflar ministérios e colocar companheiro nas empresas. Então assim, você tem que se decidir, ou você gosta de político ou você não gosta. Se não gosta, não deveria votar na esquerda. Mas enfim, independente disso, ele fez uma cagada aqui ao
compartilhar aqui, segundo ele, e não ter promovido a criptomoeda. De fato, não viu uma promoção, ele não mandou comprar, não falou que ia subir, não falou nada disso, né? Mas o que acontece? Ele é o presidente da Argentina, cara, ele é o presidente, não pode falar de uma cripto lixo, porque o pessoal vai especular mesmo. É importante a gente ver aqui que também não é qualquer um que especula. Vamos pôr aqui a Libra, que foi a moeda que ele comentou ali. Não tem nas corretoras, a CoinFear não tem, não vai ter na corretora que você opera provavelmente. Isso aqui está disponível em corretoras descentralizadas. Só vai operar ali quem realmente sabe mexer com cripto, né? Quem já tá, e só vai comprar quem já está acostumado a fazer a baguncinha ali, né? Dos sobe e desce. Eu não gosto de comprar lixo, né? Então eu sei operar em corretora descentralizada, mas eu não compro essa DESgraça. Tem gente que tem um DNAzinho para uma bagunça, mas não sabe operar em corretora descentralizada. Então ninguém perdeu dinheiro aqui que já não estava acostumado com isso na minha visão. Bom, tudo isso para dizer que as criptos elas estavam num cenário meio azedo, a Solana vinha aqui em queda, né? Mas ainda tentando manter uma linha de tendência de alta, só que veio aí essa questão do Milei e acelerou ainda mais as quedas. Ela vem de 3 dias de quedas mais fortes, hoje caindo 8,3% e tentando manter aqui, ó, um fundo que foi, agora é suporte, lá atrás era resistência, ó, em setembro e agosto. Então ela perdendo esse ponto, pode ser que ela caia ainda mais, né? Mas enfim, só quis mostrar que o universo cripto é sensível, acabou mexendo aqui com a Solana. E isso mexe com a Solana porque a Libra, que o Milei comentou, estava dentro da Solana, assim como várias outras meme coins. Mas isso não é um ponto negativo, isso mostra que é uma rede bacana para se utilizar. Ela é uma rede barata, uma rede rápida, que vem evoluindo muito na segurança, na estabilidade, ou seja, vem se mostrando ser uma rede bem útil. Mas mesmo fora dessa dinâmica do Milei, o Bitcoin vem caindo agora, 1,7%, ele vem caindo nos últimos dias aqui, mas meio que lateralizando. Se você observar, desde novembro até agora, ele meio que não saiu do lugar, porque ele vai dar uma disparada, chega a 100 e tantos mil pontos, aí cai e vai para próximo dos 92. Aí dispara, ele tá nisso, né? Então ele fica aqui, ó, entre mais ou menos 91 mil pontos até no máximo ali, ó, 109 mil pontos. Então ele tá meio que arredondando, né, nesse range aqui, que é um range relativamente grande, né? E é um período de, quem gosta de longo prazo, acumulação, ó. É um período de 20%. Então o que eu faço é quando ele cai aqui próximo dos 95 mil, 94, eu vou comprando aos pouquinhos para longo prazo. Eu compro meus bitcoins aqui no CoinFear, já que ela é totalmente livre de taxas, então com o mesmo real eu acabo conseguindo comprar mais bitcoins. E aqui eu posso comprar também ações e ETFs dos Estados Unidos e outros países do exterior, ações brasileiras, e posso também deixar aqui o dinheiro na renda fixa americana, que rende 0,5% acima da taxa de juros, que no momento está em 4,5%, então está me rendendo, ó, 5% ao ano, só que rende diariamente aqui, né? Caso você também queira se inscrever na CoinFear, utilize o meu código de convite TOPACOINS, que você concorre até $250 em ações do Banco do Brasil, ao fazer ali as suas primeiras compras. Agora vamos falar da Vale, que eu acho que é mais rápido que o Banco do Brasil ali. A gente vê que a Vale nos últimos 12 meses vem em queda de 11%, mesmo com os dividendos de 9,7%, né? Então, mesmo com o dividendo, ainda teve queda aqui. Se a gente desconsiderar os dividendos, a queda foi um pouco maior. No mesmo período do ano passado, valendo em preço de tela R$ 67,00 e agora, no momento, valendo R$ 55,80. O Bradesco BBI, por exemplo, está projetando um EBITDA para a Vale de 4 bilhões de dólares, impulsionado por um melhor desempenho no segmento de minério de ferro e metais básicos. Só que a gente comparar com o mesmo período do ano passado, realmente vai estar menor, né? A gente compara aqui, ó, com o 3T, vai sair então, se fizer os 4 bi, vai estar acima do trimestre anterior, porém abaixo do quarto T23 ali de 6 bilhões e 700. Então vai ter uma queda no EBITDA ali da Vale, só que na linha do lucro talvez não tenha, né? A gente vai ter que ver, porque o lucro do quarto trimestre de 2023 ele não foi tão alto assim, teve ali algumas questões que atrapalharam entre o EBIT e o lucro ali, né? Aí se você vê o terceiro trimestre, ó, foi até um pouco acima ali, com 13 bilhões. E a gente sabe que, na verdade, o mercado acaba muito nessa bobagem de cotação seguir o lucro, né? Que no curto prazo acaba não sendo muito certo, porque o lucro ele oscila muito, principalmente aqui no Brasil. E também outra coisa que o pessoal costuma seguir muito são os dividendos, né? Os dividendos da Vale estão um pouco pressionados pelo acordo ali de Mariana, devem ficar assim pelos próximos 2 anos pelo menos, né? Então isso tende a eu imaginar que a Vale, a não ser que a China melhore ali a situação e tudo mais,
não deu mais disparada nesse momento. E na minha visão eu acho bacana porque eu gosto da Vale por longo prazo. Só que a Vale ela vem trazendo um desconto já de um tempo que é até meio que injustificável, até porque o risco político ali já diminuiu pra caramba, já foi eleito ali o novo CEO e tudo mais, e ainda assim ela tem um desconto sobre o preço do minério de ferro. Segundo a XP, ela está sendo negociada como se o preço do minério de ferro tivesse a 67 dólares, o que traz um desconto de 36% aproximadamente. Podemos ver o minério de ferro sendo negociado a 107 dólares nesse exato momento, acima dos 100 dólares, né? Que é um ponto que algumas corretoras acreditam que o minério de ferro vai aguentar. E a mínima de 2020, por exemplo, ó, tá bem mais abaixo aqui. E a XP acredita que a Vale está sendo negociada como se o minério de ferro tivesse a 67 dólares. Olha a diferença, o minério de ferro não vai a esses valores, né? Como podemos ver, um desconto perante ao ferro de 37,5%, segundo a XP. Então agora vamos falar do Banco do Brasil, primeiro a expectativa para o resultado e depois ali da questão do risco que o mercado ainda está olhando, né? Alguns analistas. Então a gente vê aqui a XP esperando o resultado do Banco do Brasil, um crescimento próximo ao limite superior da projeção da carteira de crédito no quarto trimestre de 2024, que está projetada entre 8 a 12 no anual, né? Isso deve então impulsionar a receita líquida em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano aumentar 11,1%, que é próximo aqui ao topo, né? Então a receita líquida de juros deve ter um grande crescimento, só que por outro lado a inadimplência deve seguir alta, com 10 pontos percentual base de aumento, chegando a 3,4, impulsionada exatamente pelo crédito rural. E aí vocês devem se lembrar que eu tenho falado que o rural vai melhorar em 2025, só que para isso chegar no resultado demora um pouco. Primeiro que nós estamos falando do quarto trimestre, que nem é o resultado de 2025, né? O quarto trimestre ainda isso aqui. Então, o que acontece, a alta do Banco do Brasil já é precificando também essa melhora aqui. O mercado sempre atua à frente, tá? Mas olha só, apesar disso, as provisões de perdas devem ficar abaixo dos 10 bilhões registrados no terceiro trimestre, porque o banco, ele também provisiona conforme ele está vendo a inadimplência ir acontecendo ali logo mais à frente, então ele já vai se antecipando, não devemos ter provisões recordes, então isso é uma boa notícia, que mesmo que a inadimplência ainda mostre alta, se as provisões realmente não subirem, já é um ótimo sinal que realmente deve ter o 2025 melhor, tá? Então, para o acumulado do ano, a XP espera que o volume de provisões fique acima de 36 bilhões, mas ainda dentro da faixa de 34 a 37. Aí vai ser muito importante ver o guidance da empresa para realmente ver se a inadimplência vai ficar sob controle ali no 2025, embora o começo do ano vai ser difícil também na minha visão, né? De qualquer forma, eles esperam então lucro esperado aqui, lucro esperado é boa, né? Eles esperam um lucro de 9,5 bilhões, né? Um número estável tanto em relação ao mesmo período do ano passado, quanto em relação ao trimestre anterior. Isso deve resultar em um retorno sobre o patrimônio líquido de 21,2%, uma leve queda de 50 pontos na base percentual. E aí você precisa aprender de uma vez como é que funciona o mercado de ações, né? Olha só, o Banco do Brasil, sem considerar os dividendos, ele está a preços mais altos do que ele estava ali no topo antes dele começar a cair, né? Então ele está agora a 29,47, na minha visão ainda está barato, um PVP de 0,93. E eu comprei o Banco do Brasil, por exemplo, no meados ali de dezembro um pouquinho, e mais 130 ações em janeiro. Vocês viram ali que eu tinha mais compromisso, inclusive, para comprar mais Banco do Brasil caso ele caísse um pouquinho mais. E se ele ficasse lateralizando, eu também iria comprando ali. Os compromissos é bacana que a gente faz com opções, que a gente ganha dividendo ali, dinheiro, né, por se comprometer. Eu ganhei o dinheiro? Ganhei. Então, mesmo eu operando com opções e ganhando dinheiro caso a ação suba e eu não realize essa compra, eu fico triste, porque eu preferia realmente comprar ações do Banco do Brasil, porque é um banco que eu gosto muito. E eu não entendo vocês que nem com opções muitos de vocês não operam, não tem essa vantagem de ver pelo menos um console, de ver o dinheiro virando pó da opção, vocês ficam felizes quando as ações sobem. Eu não entendo. E essa ação lateraliza demais, essa ação só cai. Tem que ser feliz quando a ação está lateralizando e você gosta dos fundamentos da empresa. Mas eu não gosto do fundamento da empresa. Então por que raio tu comprou, meu? Você tem que entender o que você está comprando. Entender o que está comprando. Gosta da ação que está comprando. Se ela cai, é bom, a não ser que ela tenha perdido os fundamentos. Mas você tem que ter na cabeça o porquê que ela perdeu os fundamentos. O Banco do Brasil perdeu os fundamentos porque o agro ali piorou pontualmente. Porque o Brasil, a Selic, não sei o quê. Não, né? Então assim,
é negativo, é ruim quando as ações sobem, uma ação que você leva para 10, 15, 20, 25 anos, você leva para o longuíssimo prazo, né? A não ser que você esteja buscando o curto prazo, aí sim talvez faça sentido você ser assertivo. Só que, na verdade, se você está buscando o curto prazo, você nem deveria estar na Bolsa de Valores, né? Deveria estar em outro lugar, jogo do tigrinho, não sei, porque Bolsa de Valores não é lugar para curto prazo. Então, quando cai, é bom. O que é diferente de eu torcer para um político, seja quem for, destruir os fundamentos da empresa para ela cair. Isso não, isso é ruim. Então, não gosto quando o político mexe nos fundamentos das empresas, quando eles ameaçam aqui de qualquer forma. Só que, uma vez que existe ameaça, sempre falo isso, né? Uma vez que existe uma ameaça, uma vez que existe um problema, uma vez que existe não sei o que, o mercado exagera. O agro vai atrapalhar um pouco o resultado do banco com a sinistralidade? Vai. Parou de crescer como estava subindo. É justificado o Banco do Brasil sair dos 29 para abaixo dos 24, que eu cheguei a comprar 130 ações ali abaixo dos 24? Faz sentido? Não faz. É aí que está a oportunidade. Eu estou dizendo isso para linkar para vocês com um problema que os analistas estão falando, daquele questão do rombo do Prev, poder realmente prejudicar de fato em algum trimestre em breve no Banco do Brasil. Já vou comentar se isso pode acontecer ou não, mas é importantíssimo que você entenda que, caso isso aconteça, pode impactar os dividendos? Sim, vai impactar os dividendos. É legal isso? Não é. Só que o mercado ele exagera, ao invés de cair 7%, um exemplo aqui, cai 15%, cai 20%. Existe um exagero do mercado. Então, esses exageros é que a gente faz um bom uso. E depende do problema, às vezes é mais bacana se aproveitar do exagero do que outros. Por exemplo, Petrobras, eu fiquei 10 anos com a Petrobras ali até ter lucro. Não foi tão bacana, mas realmente consegui um lucro em algum momento. Só que outros, por exemplo, quando a Dilma mexeu nas elétricas, as elétricas se recuperaram mais rápido. Aquilo lá teria sido excelente quem aproveitou ali bastante, né? A mesma coisa esse rombo da Prev. É um negócio que vai ficar tendo rombo por 10 anos consecutivos? Não é. Então, cada queda aqui exagerada vai ser oportunidade. Como vocês sabem, o rombo é de 14 bilhões e, segundo o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, caso as perdas da Prev não sejam estancadas, o Banco do Brasil pode ter de ajudar a reparar o déficit no fundo. E aí ele teria de fazer, talvez em algum momento já antes disso, provisões, né, o que impactaria os dividendos do Banco do Brasil, provavelmente, né? Então isso poderia impactar o resultado do banco, consequentemente seus dividendos, aponta o especialista. Isso pode fazer com que os funcionários ativos tenham que contribuir. Além disso, o Banco do Brasil, que é um dos patrocinadores do fundo, pode ter de tirar uma parte do seu resultado financeiro para cobrir este problema. Como vocês sabem, eu já expliquei, né? O TCU abriu uma investigação ali ao fim do ano passado para entender por que o fundo está tendo 14 bilhões de prejuízo. Havia indícios que era marcação ao mercado, principalmente, mas o próprio fundo falou que é muita questão da Vale ali também, a queda das ações, né? Enfim, o fato é que marcação ao mercado ou mesmo a queda das ações da Vale só acontece de fato o problema quando tem que realizar esse prejuízo. Isso pode ser que vá acontecendo para ele cumprir com as obrigações do fundo, né? Então, se isso realmente se acentuar mais, continuar perdendo valor, vai ficar difícil. Só que assim, o juro já está bem alto, né? Não tem muito a que subir. Pode subir? Lógico que pode, né? Só que assim, já estamos altos. E a Vale já está na baixa, então também não tem muito o que cair. Então assim, eu acho difícil continuar acontecendo e realmente começar a realizar prejuízo sobre prejuízo, mas de fato eu acho interessante, concordo com o TCU tenha feito a investigação aqui, afinal o gestor do fundo que deu problema, ele é um sindicalista indicado pelo Lula, eu acho correto esse tipo de investigação, mas eu dizer que a investigação é correta e eu dizer que isso aqui vai dar muito ruim, já era, não sei o que, o Banco do Brasil vai perder bilhões e bilhões, são coisas diferentes. Eu não acho que deva chegar ao ponto de ter grandes impactos no Banco do Brasil, mas, de novo, se acontecer, é aquela questão que você tem que ter em mente, né? O mercado exagera. E se você quiser ganhar dividendos com opções, assim como eu ganhei com o Banco do Brasil, por exemplo, ele subiu, eu fiquei triste, eu queria comprar mais ainda, mas pelo menos triste com dinheiro no bolso, né? Aprenda aqui no meu curso de opções e também tem o meu curso de investimentos com foco em ações. E você pode levar os dois por R$ 990 também em até 12 vezes. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!